E falar em oportunidade, sabemos que o desemprego é uma realidade que atinge muitos brasileiros. Muitas vezes, quem está nessa situação não tem dinheiro sequer para pagar a passagem de ônibus para procurar um emprego. Pensando nisso, 2 empresários de São Paulo decidiram oferecer uma ajuda de custo no transporte para quem passa por entrevista de emprego na empresa. A iniciativa surgiu após perceberem que muitos candidatos participavam do processo online, mas quando convidados para a entrevista presencial, eles não compareciam. Pesquisas de desemprego no Brasil realizadas em dezembro de 2019, com previsão até março de 2020, registraram uma taxa de 12,4%, apontando um significativo aumento comparado com o trimestre anterior, que registrou 11,6%. A Organização Internacional do Trabalho apontou recentemente que a taxa de desemprego do Brasil está o dobro da média mundial, o que equivale a 5%. Morei em albergue, fiquei na rua, tenho currículo, mas o desemprego está muito forte. Você vai entregar currículo em loja, empresa, essas coisas assim, aí lá eles pedem experiência, né? Aí se você tem experiência numa coisa, para aquela coisa que eles estão pedindo não vale, né? Então, para poder ter experiência, eles têm que dar chance, né, para a pessoa trabalhar. Porque só a pessoa trabalhando que a pessoa vai saber se ela tem experiência ou não, né? Faz 7 meses que eu não trabalho. Mas agora estou correndo atrás de emprego, né? Fazendo como eu posso. E também eu acho que tá muito, não só para mim, mas para muita gente. As pessoas que não. Tem pessoas que já têm faculdade, né? Tem estudo. E muitas vezes não está nem conseguindo também na área que ela quer, né? A situação está bem difícil, né? Você vê bastante gente procurando trabalho. E às vezes a gente consegue uma entrevista e depois você não obtém um resultado. Você entrega currículo também, acho que não vale mais para nada, que agora eles estão pedindo para a gente enviar via internet. Tem bastante gente que não tem acesso à internet, não sabe mexer. Aí tá bem difícil, não tá fácil para ninguém. Mas, apesar disso, há uma previsão de melhora. A previsão é que para esse ano de 2020, essa taxa caia para 12,2% e que em 2021 caia ainda mais, ficando com uma média de 11,7%. São apenas previsões, mas com boas ações do governo e uma melhora na economia nacional, é bem possível transformar esses números em realidade. Porém, muitas são as dificuldades que as pessoas passam para conseguirem se recolocar no mercado de trabalho. Alguns não conseguem chegar às entrevistas, por exemplo, porque falta inclusive o dinheiro para passagem de ônibus, trem ou metrô. Tinha dia que eu chegava em casa e chorava, que eu não tinha R$1 para procurar trabalhos. Nos lugares que eu fui, a porta fechava, eu queria ir para outros lugares e não tinha dinheiro. Quando eu venho aqui mesmo no emprego ou na outra empresa ou na agência, eu peço carona, né? Ou muitas vezes, né? Ajuda de mãe e pai, né? Para dar uma passagem, né? Para poder ir e voltar, né? Ou muitas vezes, quando é muito longe, que eles mandam fazer Osasco, né, fazer uma entrevista, eu já nem vou por causa que não tem dinheiro para poder ir. A passagem também tá, além de que tá cara, né, aí você tem dificuldade para procurar, porque tipo assim, você tem que sair quase todos os dias. E aí, você precisa de dinheiro para pagar passagem, para se alimentar. E no caso é tudo complicado. Pensando nisso, 2 empresários de São Paulo decidiram oferecer uma ajuda de custo no transporte para quem passa por entrevista de emprego na empresa. Segundo os donos, a iniciativa surgiu após perceberem que muitos candidatos participavam do processo online, mas quando convidados para a entrevista presencial, não compareciam. Realmente é uma situação que acontece, é muito recorrente, né? As pessoas não terem a possibilidade de chegar, de ter o dinheiro para o transporte, para fazer inúmeras entrevistas que acontecem no processo de quando você está tentando se recolocar no mercado. E assim, quando a gente teve essa iniciativa, a gente achava que era uma hipótese, né? Isso já aconteceu com a gente vem de uma origem humilde, então a gente já passou por isso, mas a gente começou a ver relatos que era super comum, todo mundo já teve um momento na vida que teve dificuldade, tanto do transporte,
quanto de alimentação, porque às vezes os processos seletivos demoram o dia inteiro, uma semana inteira, são várias etapas. E no ponto de vista da empresa, isso também é um problema, porque as pessoas acabam optando por algumas entrevistas e não indo em outras. Quando você não tem uma empresa muito grande, com um nome muito conhecido, acaba que a pessoa vai optar por aquele nome, não pela sua empresa, ela não vai ir na sua entrevista e você também vai perder, porque você vai ter que fazer uma nova pré-seleção com os candidatos, você teve a sua agenda travada, a agenda dos seus gestores travada, e isso é tudo custo para a empresa, né? A ideia surgiu, foi um candidato que a gente ligou para ele, né? E ele falou que não poderia comparecer à entrevista, né? E a gente perguntou o motivo, e ele falou que estava sem dinheiro para a condução. Então a gente falou, não, pode vir para a entrevista, ele já tinha passado nos requisitos que a gente estava procurando para a vaga, né? Então a gente, não, pode vir para a entrevista que a gente vai te dar ajuda de custo. Então aí surgiu, nasceu, né? Então a gente começou, né? No começo até a gente dava R$10 de ajuda de custo, né? Depois a gente aumentou para 20, né? E um caso bem interessante, assim, que quando a gente, todos assim, se comoveram aqui, foi um caso de um candidato que ele veio, né? Aí no final da entrevista a gente entregou um envelope para ele. E ele abaixou a cabeça assim por 10 segundos e a gente falou, nossa, o que foi que aconteceu, né? Aí ele, não, desculpa pessoal, é que eu estava sem o dinheiro para voltar para casa. Quando a gente começou com isso, a gente até ficou meio assim, não sabe, como nenhuma empresa, assim, a gente não conhecia nenhuma outra empresa que fazia isso, a gente ficou pensando como trazer essa ação sem ser uma coisa que ofendesse a pessoa, né, que fosse uma coisa positiva. E aí a gente teve essa ideia de criar um envelopinho e um bilhetinho meio que explicando para a pessoa que era uma coisa, não era para que ela se sentisse mal, que era para que ela se sentisse, para que ela tivesse uma nova possibilidade depois de usar o dinheiro dela, o recurso que ela tem para uma outra entrevista, caso ela não fosse escolhida na nossa. Então, como por exemplo, né, a gente adotou essa política a partir de outubro de 2019, né, e a Vanessa e o Marcos, eles estão com a gente na equipe e eles participaram desse processo seletivo e receberam um bilhetinho, né? Então vocês vão conhecer eles agora. Quando eu vi a vaga aqui da CAT, eu estava trabalhando autônoma fazia algum tempo e eu realmente estava muito sem grana. Então eu cheguei aqui também sem dinheiro para voltar para casa. Acho que eles nem sabem dessa história porque eu nem cheguei a contar. Mas eu estava com o dinheiro muito contadinho mesmo. E eu fiquei muito feliz, assim, foi uma surpresa muito boa ter recebido ajuda. Me ajudou na semana, eu pude fazer outras coisas que eu não tinha conseguido fazer com esses R$20, além de voltar para minha casa. E acho muito importante, se toda a empresa adotasse esse modelo, acho que as pessoas conseguiriam ter mais motivação para fazer mais entrevistas e se recolocar. Eu procuro emprego na minha região, por ter que economizar mais dinheiro, por falta de dinheiro, eu deixo de ir em outros lugares. Eu deixei várias vezes de fazer entrevista, por não ter condições de ir até o local. E se todo mundo tivesse, ou os empresários tivessem essa atitude, acho que ia ajudar muita gente, né? Hoje a gente está bem feliz, assim, a gente vai manter esse modelo, né? A gente viu que ele é super acertado e que no fim das contas acaba sendo um investimento mesmo, não é uma ajuda, é um investimento porque poupa o dinheiro da empresa, poupa os recursos pessoais da empresa, os recursos humanos de ter que fazer uma seleção muito mais comprida, de ter que ficar entrevistando muito mais pessoas, poupa o tempo dos gestores e usa a energia dessas pessoas para outras coisas, outros desenvolvimentos. Que gentileza, cheia de carinho, uma cartinha, minha gente, com a mensagem. Mostra o quanto existe respeito de vocês pelo ser humano. É uma atitude linda que deveria inspirar mais pessoas, com certeza.